E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um Ping Podcast. O seu podcast sobre empreendedorismo, negócios e insights. E hoje eu tô aqui com a Vanessa Pinheiro. Ela é especialista em vendas, liderança e atendimento ao cliente. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Oi, Renata, obrigada. Tudo bem, Vanessa? Tudo Você bem. tá do sul pra cá, passeando um pouquinho? Passeando um pouquinho e gostando muito de São Paulo cada vez mais. Você não conhecia? Indaiatuba, Campinas, toda a legal. região. Gostei muito. Você não conhecia aqui, então? Não, até a gente veio outras vezes, mas a gente tá cada vez mais ampliando, então vindo para Campinas é a segunda vez. Sempre os bate-voltas rápidos da vida, mas tô gostando muito. Legal, muito bem-vinda, viu? Gostando muito, obrigada. Primeiro, eu queria que você começasse contando quem é você, o que a sua empresa faz, como que, né? Dá um start aí explicando pro público que tá assistindo. Claro. Então, a gente tem a Avança Empresarial, que ela é uma empresa voltada para desenvolvimento profissional, tanto de atendimento ao cliente como vendas e liderança, como tu já tinha falado, né? Então, nós focamos muito sobre como o colaborador ele pode trazer melhor resultado a partir de uma boa desenvoltura no atendimento ao cliente. E para isso ele também precisa ter líderes qualificados para que esse líder esteja preparado para conduzir a equipe. Então nós fazemos isso, né? Nós fazemos esse treinamento tanto no Sul quanto agora em São Paulo. Nós estamos trazendo esse treinamento para cá, com várias empresas. A gente sabe que é uma necessidade de várias empresas que o colaborador esteja preparado e que ele realmente entregue com qualidade o seu serviço. E para isso ele precisa ter uma tratativa com o cliente de alta qualidade, né? Ele precisa saber se portar, ele precisa saber se portar com os colegas e a partir disso entregar um resultado de excelência. A gente sabe que o atendimento, né, ao cliente é a base principal ali, que faz uma venda fluir, né? Com certeza. Sem com um ruim atendimento, né, as empresas sofrem bastante, né? Essa evolução dessa gestão, né, de vendas, ela se deu muito com o digital, né? Então a gente percebe que hoje em dia já existia há muito tempo atrás, eu me lembro há 30 anos atrás, uma preocupação com a narrativa de venda, essa parte psicológica, para que quem esteja comprando se sinta, eu não digo iludido, mas acolhido, exatamente. Se sinta acolhido e que faça uma compra mais assertiva, que ela tenha certeza de estar ali comprando. Mas a gente percebe que hoje em dia isso evoluiu muito, né, Vanessa? Muito. Inclusive, quem tem empresas e são voltadas para commodities, ou seja, venda de produtos, a gente sabe que quando é serviço, dificilmente a gente vai achar todos os serviços na internet. Então, mais voltado para realmente a venda de produtos. Então, o que faz hoje as pessoas não quererem comprar na internet, né? Elas só vão comprar na loja física no momento que elas se sentirem seguras durante a tratativa, durante a sua jornada de compra. Então, toda vez que a empresa ela não está preparada para receber com qualidade o cliente, é muito mais cômodo esse cliente abrir os aplicativos e comprar pela internet. Então, por isso que a internet ela se torna, sim, né, uma facilidade para o consumidor e uma grande concorrência para as lojas físicas. Só que se essa empresa estiver preparada, ela vai estar tanto na presencial quanto na digital e ela vai prestar um excelente atendimento nos dois. E ela não perde o cliente nessa jornada. Exatamente. E como que você trabalha nos seus treinamentos aí com os clientes para ajudar esse colaborador a entender todo esse processo, né? A gente sabe. É um desafio, né? É um desafio, Renata. Isso é uma pergunta excelente. Isso porque quem entrega o resultado, a gente treina as capacidades do colaborador, só que na realidade, quem vai realmente entregar é o colaborador. Legal. Então, o colaborador, ele tem que estar disposto a entregar o melhor dele. E é aí que está o nosso diferencial. Nós conseguimos modelar a forma como o colaborador, ele vê o trabalho dele como uma oportunidade dele também deixar a marca dele.
Porque se ele estiver só voltado para a marca da empresa, ele não se sente motivado a entregar o melhor. Mas quando ele entende que ele está deixando uma marca dele no mundo e nos atendimentos e a cada pessoa que passa por ele começa a mudar as atitudes dele todos os dias. Lembrando que aquela forma como ele está tratando o cliente sempre vai ser lembrada pelo cliente. Que legal. É isso. muito legal isso. Resignifica o trabalho, né? Você personaliza o colaborador como um terceiro ali da empresa. Muito interessante, olha, eu comprei um produto ontem, né? E aí teve uma propaganda na TV, aí eu estava assistindo a TV, eu nem assisto direto na TV, mas estava no aplicativo e tal, pelo YouTube assistindo, e aí eu liguei. O profissionalismo deles na venda é algo fora do normal. Ele já liga para você, ou melhor, eu liguei para eles, né? E aí, aguarde um pouquinho que daqui a pouco a gente se liga. De cara já é um processo. Sim. Então, beleza, aí você fica aguardando, eles vão te ligar. Deu lá meia horinha, eles me ligaram. Tudo bem, Paulo? E aí pede que não sei o que, seu CPF. A compra já tá feita, você me passa o cartão, já tava vendido o produto. Né? O atendimento faz toda a diferença ali na finalização, né? A gente fala sobre atendimento, fala sobre a condução, né? Dentro de uma sala, por exemplo, ou dentro da empresa, o que vai acontecer, né? Só tem duas coisas que podem acontecer. Ou eu te influencio ou tu me influencia. Né? Dentro de um grupo de pessoas é o que pode acontecer. Então, quando o cliente entra numa loja, ou quando ele entra num atendimento digital, seja pelo WhatsApp, seja por uma outra plataforma, como está sendo a condução? O cliente me conduz ou eu conduzo o cliente? Por que isso é importante? Porque senão, se a gente permite que o cliente conduza, o que vai acontecer? Ele vai entrar em contato e vai perguntar, quanto que custa tal coisa? E aí a pessoa vai dizer, custa tanto. E aí ele encerrou a conversa. Ele decide o que ele pergunta, aí ele pega a informação e vai embora. E na realidade, isso é falta de condução da parte de quem está vendendo e quem está oferecendo o serviço. Na verdade, a venda é um processo de quebra de objeções, né? Exatamente. E também de condução, porque se o cliente está chegando e perguntando o preço, ele está fazendo isso ele está pesquisando não só com a gente, ele está pesquisando com outras empresas. E quando o empresário ou o grupo ou o líder está bem preparado, eles sabem que conduzir a tomada de decisão é muito importante. Então não é só sobre ser reativo a responder o cliente, mas também de conduzir a forma da pergunta e a forma como vai responder. Às vezes a pessoa chega simplesmente, né, dando um exemplo, chega lá, quanto que custa tal produto? Aquela pessoa, sabe o nome dela antes de falar com ela? Ou já vai passar o valor? Como essa pessoa se chama? Então, primeira coisa, como é que é o seu nome? Para que eu possa te ajudar melhor, eu me chamo Vanessa. E nesse momento a gente já começa a realmente se conectar com aquela pessoa. Teu rapport. Se a gente não se conecta, a venda também não ocorre. É interessante porque a gente está no meio de um processo desse, é interessante, o Cristal, que a gente tinha um processo de vendas comum, como toda empresa tem, e a gente tem uma assessoria hoje, e essa assessoria reviu todo o nosso processo de venda, né? E assim, hoje, para você ter uma ideia, a última coisa que a gente passa é o valor. Exatamente. Até antes a gente chama a pessoa para visitar. Dependendo do produto, por exemplo, a gente tem alguns produtos que é o próprio podcast. Sim. Assim, ninguém consegue fechar um podcast simplesmente por ligar. Não. Tem que conhecer o local, tem que ver exatamente o que a gente está oferecendo, quais são os diferenciais. Com certeza. Como é a tratativa. Porque assim, quando você vai fazer um podcast depende disso aqui, de estar se sentindo bem, né? Porque ninguém faz um podcast quando a pessoa chega aqui e fala, olha, fala isso. Não rola, funciona. entendeu? Tem que ter essa empatia, né? Tanto como nós como entrevistadores, como você como entrevistada, e você tem que sentir essa reciprocidade, como a gente também. Essa é uma troca de energia, né? Exatamente, Com certeza. Até estava falando sobre isso, né? De a gente ver como a gente vai conduzir as pessoas a ponto de elas se sentirem bem e não passar o valor. O valor é o último. Por que o valor é o último? Porque nós temos barreiras na tomada de decisão. Então, a gente só passa o valor, eu costumo dizer, depois de 3 coisas. Tá?
E vocês que estão assistindo o podcast, vocês podem anotar isso. A primeira parte, né, é saber se conectar com as pessoas. Então, antes de passar o preço, eu me conectei com essa pessoa. Segundo, ela confia em mim. E em terceiro, eu entendi realmente qual é a necessidade do meu cliente. Porque se eu não entender a necessidade do meu cliente, eu não consigo casar minha solução. Porque vem daí isso, a pessoa te traz um problema e tu casa a solução. Né? É unir pontas soltas, vender é unir pontas soltas. Então, quando a gente faz isso, as pessoas elas sentem essa condução, elas se sentem mais seguras. Para onde eu tô levando o meu cliente, né? Tem uma outra questão bem importante, nós estamos num crescimento de tecnologia muito grande. Sim. Então, enquanto as pessoas não entenderem que informação não é o que o cliente precisa. O cliente não precisa de informação. Tem em todo lugar. Você dá um Google, tem informação. Tem informação, Renata. Então, o que o teu cliente precisa? Ele precisa de realmente uma venda consultiva. Alguém que ajude ele a tomar a decisão. E que vai resolver os problemas que ele possa ter no decorrer da compra ou no pós-compra, principalmente no pós-compra, né? Exatamente. Tem muita empresa que acaba a venda ali, vendeu, pagou, acabou a venda. Acabou a venda, não tem pós-venda. Não pensa na jornada depois disso, né? Na recompra. Então, ele não fideliza o cliente porque não faz um pós-compra adequado, né? Na fidelidade mesmo. Né? Não recompra. O cliente não vai lá. Não é aquele cliente que recompra, né? Que volta, fideliza, que ele vai divulgar. Porque, na verdade, tem uma estatística que fala, né? Que cada cliente insatisfeito, ele vai falar mal de ti para mais 7. Nossa. Mas um cliente satisfeito, talvez ele te indique para mais alguém. É isso mesmo. Então, é muito mais fácil que a gente propague uma imagem negativa do que uma imagem positiva. Por isso que a gente tem que estar bem atento como que os colaboradores na empresa estão tratando o cliente. E o cliente interno é importante, né? Lógico. O cliente interno é o colaborador. Se ele não compra a empresa, se ele é destratado lá dentro, automaticamente ele é um espelho. Ele vai refletir aquilo para o cliente externo. A sua primeira venda é para o colaborador. É a sua primeira venda. Porque também se o colaborador não acredita na sua empresa, no seu produto ou serviço, ele às vezes nem tem consciência, mas aquilo barra a venda. Porque ele não acredita, né? É uma questão de crença mesmo. E a venda, sim, a gente está falando de uma venda num mercado que cada vez está mais competitivo. Isso. Então, quando a gente teve esse boom do digital, que eu penso que ainda está no começo. Sim. Eu acho que está engatinhando, né? Muito. Eu vejo que, por exemplo, a gente que trabalha especificamente com podcast, né? O podcast, ele realmente... Poucas pessoas ainda se atentaram da importância do podcast e do que o podcast pode trazer desse tipo, da proximidade sua com o seu cliente, né? Então é interessante que, assim, eu acho que 1% de quem pode fazer podcast está fazendo. Você entende o que eu estou falando? Exatamente. Eu sinto que, por exemplo, empresas que precisam ter essa proximidade com o seu consumidor... elas ainda não se tocaram de que o podcast, o consumidor vai atrás do podcast que ele quer comprar. Exatamente. Não é verdade? E o empresário, que ele tem essa mentalidade de crescimento, ele vai vir para um podcast e vai ser a oportunidade dele levar o nível de consciência dos clientes dele sobre aquilo que ele oferece. Exatamente. Porque se a pessoa ela tem um nível de consciência baixo, às vezes até mais baixo do que o esperado, ela nem sabe o que a gente oferece, né? Olha, eles estão crentes que o cliente sabe o que é que a empresa vende, mas eles não fazem ideia. E se eu tô com um problema e eu não sei que empresa que soluciona, eu não sei que aquela empresa faz isso, eu também não procuro ajuda. Então, muitas vezes é questão de elevar o nível de consciência. E como que a gente faz isso? A gente educa o público. E o podcast é a ferramenta para isso. É uma ferramenta essencial hoje, né? Para educar o público, né? De quem está consumindo. É que a gente vê, no geral, que as empresas, elas acabam trabalhando com a pessoa que já está no momento de compra. E esquece que
topo de funil Isso. é o que pode ter mais... É o combustível que vai entrar na empresa, É onde né? tem mais gente. Exatamente. É onde tem mais gente. Só que ali é onde tem mais trabalho também. Exatamente. Então é muito mais fácil, claro, eu lá vender para aquela pessoa que já está pronta para comprar, do que fazer um trabalho de conscientização, qualificação dessas pessoas que estão ali no topo de funil, entender dores, desejos e ali através disso educar e fazer a pessoa se conscientizar do que o problema que ela tem, do que resolve esse problema e te levar na consciência do que você oferece para a solução desse problema, né? Exatamente. É muito mais fácil trabalhar aqui no fundo de funil, onde a pessoa tá pronta para comprar. Mas ali é onde está o segredo, é onde vai expandir a sua empresa, né? Exatamente. Eu costumo dizer, venda, né, é relacionamento com direcionamento. Sim. Então, como é que eu qualifico o meu lead, ou como que eu qualifico o meu cliente? Lá do início do funil, né? Que é uma pessoa que está com nível de consciência mais baixo, talvez nem queira me escutar. Talvez nem saiba, né? Nem saiba. Primeiro, eu me relaciono. Sim. Né? Então, no momento que ela tem o primeiro contato, eu tenho que me relacionar, eu tenho que entender bem as dores do meu público para poder ter a narrativa que tinha citado no início. Claro. Que é a narrativa atrativa que vai atrair ele, que vai puxar ele para mim. Então, às vezes eu vou usar uma frase bem colocada, algum outro tipo de propaganda, onde eu vou conseguir captar atenção. E eu tendo atenção, eu me relaciono. E aí a pessoa confia em mim a ponto de dizer as necessidades dela, as dores dela. E a partir disso eu direciono para o que ela mais precisa dentro da minha empresa. Porque às vezes ela vem procurando alguma coisa, mas para ela é melhor outra coisa que eu vendo. Outra coisa que eu tenho que vai solucionar melhor. Então é nesse momento que a pessoa tem que estar bem preparada para fazer o direcionamento. O que eu percebo, Olga? Às vezes a empresa ela é muito boa na tratativa, mas ela é ruim no direcionamento. Entendi. E às vezes vem o cliente, entra em contato na plataforma, vem um atendente, trata muito bem, mas ele não sabe direcionar. Porque às vezes aquele produto específico que a pessoa está procurando, talvez não tenha naquele momento, mas tem outro. E ela não sabe fazer o direcionamento correto e ela perde o cliente para a concorrência. Entendi. Por isso é importante o treinamento do colaborador e dos líderes. E é aí que você sente que estão os maiores... Quais são os maiores desafios que constantemente você pega nas empresas que você faz assessoria? Eu ia fazer essa pergunta. É isso? Você acha que é isso ou não? Tem outras coisas? São vários gargalos, vários problemas que a gente encontra dentro de uma empresa, né? Muitas vezes a gente encontra, devido a ser de outra época, os donos de empresa, eles têm uma dificuldade de aceitar que nós estamos tendo um crescimento digital. Uma evolução. Exponencial. Isso. Totalmente fora da curva de tudo que ele já viveu na vida dele inteira. Exatamente. Então ele tem essa dificuldade de compreender que ele precisa caminhar junto com a mudança. Caso contrário, ele vai ficar para trás, vai perder para a concorrência, que vai se instalar com força em todos os canais de comunicação. Então, se não tiver essa mentalidade de crescimento, ele fica estagnado. E quem que decide, né? Aí ele passa essa mentalidade de estagnação. Ele passa essa mentalidade de estagnação para o líder dele, para os líderes, e os líderes passam para a equipe. E aí a empresa estagna. Então, nesse momento, eu preciso de ter profissionais, né? Eu preciso de ter donos de empresa que tenham essa mentalidade de crescimento, eles tenham líderes que pensem dessa forma e que tenham equipes que se movimentem a entregar mais e que estejam dispostas a caminhar junto com essa mudança para as abordagens serem diferenciadas conforme o canal que o cliente vem. Se ele vem presencial, qual que é a abordagem de direcionamento? Se ele vem pelo digital, como que eu abordo e direciono? Né? Então, esse é um dos maiores desafios. Outro desafio que nós estamos enfrentando, eu e minha sócia, é a gente encontrar as equipes, né? O que muitas vezes acontece? Gestores que contratam de forma errada. Olha só. Então, eles precisam entender como que funciona a contratação, porque a gente precisa ter bem em mente essa frase, né? Demorar para contratar e ser rápido para demitir. É uma frase dura? É. Mas ela poupa muito recurso da empresa e muita dor de cabeça e tempo. Por quê? Quando se contrata errado, não há treinamento resolva. Por quê? Nós, como Avance, nós treinamos os colaboradores profissionalmente para que eles desenvolvam habilidades técnicas e habilidades de tratativa.
Mas nós não conseguimos, ninguém vai conseguir mudar caráter. E ou a atitudes. habilidade comportamental é mais difícil também, né? É, exatamente. Então, no momento que a pessoa ela tem um caráter ou atitudes, né, promete demais, cumpre de menos, mente, trapaceia. Nesse momento, isso é mais relacionado às atitudes. E atitudes não são treináveis. Então, quando o líder ele contrata mais pelo currículo de habilidades profissionais e esquece das atitudes, ele erra na contratação. E eu acho também que uma coisa que influencia bastante é a questão do perfil comportamental, né? Não adianta você ter um cargo que a pessoa tem que ser extremamente executora e você contrata uma pessoa com perfil planejador. Vai ter um gap, a pessoa não vai cumprir aquele papel, por mais que tenha capacidade técnica. Exatamente. Mas o perfil comportamental é completamente diferente. Adequado. E a gente vê muito erro nisso, né? Muito. A avaliação é só pelo currículo, na maioria das vezes. Ele sabe fazer isso, é isso que eu preciso e acabou. Mas a contratação vai muito além disso, né? Às vezes tem muito sobre isso, sobre o perfil comportamental. Como falou, né? Na hora do atendimento ao cliente, contrata um perfil mais analítico, ele não tem mais paciência em estar se relacionando, em se relacionar com as pessoas. Justamente por isso. Porque não é do perfil dele ser influente. Sim. E aí coloca ele para atender o público, né? Ele vai ser muito mais metódico, muito mais detalhista. E ele não vai ser tão ágil na parte de se conectar, de se comunicar. E hoje, por exemplo, então, as empresas têm que prestar mais atenção no pessoal de RH, e existe um movimento, por exemplo, que os líderes se relacionam ao RH e essa conexão para que traga as pessoas corretas. Como funciona isso dentro das grandes empresas? Então, se eu entendi, eu acredito que eu entendi a tua pergunta. Qualquer coisa você pode me corrigir. Tá. Cada líder do seu setor, ele tem que saber exatamente qual é o perfil comportamental que funciona para aquele setor. Para aquele setor. Porque também depende, né? Isso a gente já conversou em outro podcast. Se a pessoa estiver precisando exatamente de uma pessoa extremamente técnica, tem que ser uma pessoa técnica. Tem que ser uma pessoa técnica. De repente, nem que seja por um momento. Por um momento, né? Isso. Mas se isso que eu percebo, que muitas empresas estão pegando júniores, pessoas que não têm realmente uma habilidade técnica, mas que tem isso que você falou, já tem o perfil mais correto. Um perfil, né, mais correto. Mais adequado, né? Com o que eles estejam querendo. Isso que é a minha pergunta. Esse relacionamento desse líder com o RH... Muito. Isso acontece bem ou não? Não, ele não acontece. E na realidade, a comunicação interna, ela é um desafio das empresas. Exatamente. Quando se fala na comunicação interna, eu costumo dizer que os relacionamentos, né, eles são mantidos por meio da comunicação. Por exemplo, se hoje eu falasse mandarim aqui, nós não conseguiríamos fazer o podcast. Verdade. Então, a comunicação, a clareza na hora de passar a informação, ele é fundamental para as coisas andarem. E dentro da empresa existe esse gargalo da comunicação interna. Então, não existe um processo estabelecido na hora da contratação, onde o responsável do RH sabe que precisa de vagas na empresa, sabe que tem essa oportunidade profissional ali de contratação, e ele precisa saber para onde eu quero direcionar essa contratação, onde precisa dessa vaga. É para o setor de serviço, né? Vamos colocar ali uma empresa que vende tratores, por exemplo. Ela vende peças também, vende serviço, ou é somente os tratores? Então, tudo isso a gente precisa pensar, tá? Mas aí se precisa para a parte de serviço, quais são as qualificações que eu preciso que essa pessoa tenha? E para isso, o profissional do RH, ele tem que ter uma excelente comunicação com o gestor desse departamento. Para ele poder saber, afinal, fulano, quais são ali o perfil que tu mais precisa? Porque quem conhece realmente aquele setor não é o responsável do RH, é o líder e gestor que está constantemente ali. E aí vem o outro gap, né? Você falou, o treinamento é de vendas, atendimento e liderança. Porque a gente também vê que tem muitos líderes ruins. Tem líderes que adoecem a equipe. E aí não entende por que a equipe não entrega resultado. E qual que é o maior desafio? O que você acredita, né, fazendo o seu trabalho, que é o maior desafio? Em qual gap?
qual o gap maior das empresas? É da liderança? Dos liderados Da ali? Da comunicação? O que você acha que é o gap para... O que impede mais as empresas venderem? Depende muito da empresa. Vou dar um exemplo de um relógio, tá? Quando nós queremos que o relógio de parede, ele marque a hora, correto? Sim. Às vezes ele tem 2 ponteiros, às vezes ele tem o ponteiro dos segundos também, são 3 ponteiros, né? Quando a gente vira o relógio, ele tem várias engrenagens, certo? Pequenas, grandes, tem várias. Se uma engrenagenzinha, por menor que ela seja, ela parar, será que vai marcar corretamente a hora? Não, né? Então, a mesma coisa funciona com a empresa. Cada empresa, se ela não tiver com todas as engrenagens funcionando, ela não vai marcar a hora, ou seja, ela não vai ter os resultados esperados. Então, muitas vezes, uma empresa é a questão do líder, ele tem, às vezes, ali, a gente olha uma excelente equipe para atendimento, mas o líder adoece. Adoece aquela equipe. Assim como do contrário, às vezes o líder é muito permissivo, muito querido, muito amável e ele não percebe que a equipe está montando nele, né? Eu que sou do Sul, a gente fala monta. Mas a gente, falando no mais informalmente, mas falando de forma formal, a equipe em si, ela acaba se aproveitando desse perfil de liderança mais permissivo. E isso faz com que a equipe não gere resultado conforme a empresa espera, porque o líder ele não tem pulso. Aí entra um outro gargalo, o preparo do líder. Porque se o líder ele não sabe o perfil comportamental dele, a forma como ele lidera, o que vai acontecer? Ele vai permitir que os pontos fracos dele sobrecarreguem a equipe. Ou às vezes ele não consegue impor respeito. Entendi. Muitos líderes, eles acham assim, eu tô numa posição de poder. Eu tô numa posição onde eu quero que as pessoas me respeitem. E como ele faz isso? Ele se coloca numa posição de impor o respeito. Mas das piores formas. Não conquista. E eu acho que tem um outro ponto que é bem interessante em relação à liderança, né? Eu li um livro que chama Responsabilidade Extrema, dos Navy SEALs, né? Que é a elite lá do exército americano, né? Sim. E eles fizeram um teste justamente falando sobre liderança, num treinamento que eles tinham lá que era feroz, um treinamento feroz, onde eles colocavam os botes salva-vidas, os botes no rio, né? E eram várias equipes. E aí, nesse teste, tinha sempre uma equipe que ganhava. Sempre estava na frente. E aí, todos os outros... ele tá na frente porque o pessoal é muito bom. O líder da equipe sempre perdia por último. Ele sempre ganha, falando da outra equipe que ganhava, né? Sempre. Ele ganha porque a equipe é boa. Aí o que o líder, né, o treinador daquelas equipes fez? Vamos fazer um teste. A gente vai inverter. O líder da equipe boa, que ganhava todas, vai comandar a equipe ruim. E o líder da equipe ruim vai comandar a equipe boa. E fizeram esse teste. Para surpresa, o que aconteceu? O líder que ganhava aquela equipe ganhou também, mesmo com aquela outra equipe que estava perdendo. Ou seja, é o líder que comanda a equipe. Levar a equipe, né? E é muito legal, esse livro fala, né, sobre a responsabilidade extrema. Na verdade, é a autorresponsabilização. O que acontece muito são os líderes colocarem a culpa nos liderados. Muito. E, na verdade, quando alguma coisa dá errado, a culpa é sua, é do líder. Você que não liderou direito, né? Exatamente. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito do Philip Sintra, né? Que ele diz, gestão, né? O cargo de liderança de vendas, ele não é uma função, tá? Ele sempre diz assim, liderança não é uma função, não é um cargo, tá? Ele é uma competência, tá? É um posicionamento. Sim. Então, como é que esse líder se posiciona diante da equipe? Isso que é importante. Como que esse líder está se posicionando? Se ele pega uma equipe ruim, como que ele se posiciona essa equipe para vencer? E isso que realmente muda o jogo. Porque, e parte muito também do dono e da cultura da empresa. Sim. Né? Dos sócios ali. Porque se os sócios, eles não têm uma cultura forte de treinamentos, de qualificação interna, os líderes já passam isso para as equipes. E aí tudo fica andando naquela roda que foi criada lá em cima, né? Por quem realmente comanda a empresa.
Então, parte da cultura da empresa é uma cultura de crescimento, de estagnação, né? E muitas vezes a gente encontra esses gargalos profissionais, donos de empresas que eles não valorizam o treinamento, porque eles não acham necessário. Eu sempre vendi assim, eu sempre fiz assim, só que o mercado mudou. Mudou completamente. Se você fazer a mesma coisa que você fazia antes, não vai dar o mesmo resultado. Né? Pode falar. Vanessa, e como que funciona esse processo, por exemplo, de você fazendo assessoria dentro da empresa? Esse relacionamento, porque, claro, quando você chega na empresa, você vai analisar tudo isso que a gente está conversando. E as pessoas, para que isso resolva, para que isso seja sanado para a empresa, elas vão se sentir mal, elas vão ter a sua rotina, né? Que é uma rotina, muitas vezes procuram o conforto, né? Como que é esse relacionamento? Conta aí, meu. A gente faz. Então, a gente. O pessoal não fala assim, olha a chata dela chegando ali, gente. Devem falar. Devem falar. Assim como tem pessoas, a nossa abordagem, né, que a gente sempre faz a reunião, eu faço a minha reunião com a minha sócia. Inclusive, ela já fez o podcast com vocês, né, Andressa? E ela fala sobre linguagem corporal. E a gente, quando entra a gente entra no treinamento para fazer isso, a gente costuma sempre movimentar a mentalidade do colaborador, aquela pessoa que está nos escutando. Então a gente costuma dizer que o treinamento que a gente dá, ele não é só para a empresa, ele não é só para a parte profissional, ele é para a vida daquela pessoa. Então, quando ela tira proveito, ela começa a se dar conta o quanto ela pode melhorar a vida dela, dentro da casa dela, a vida social dela, tudo voltado para o treinamento. Porque o que a gente ensina em âmbito profissional, se ela usar da porta para fora, ela também vai ter muitos benefícios. E aí eles começam a perceber que aquilo é uma ótima vantagem, né? As pessoas costumam comprar ideias por meio de vantagem e benefício. Então, quando o colaborador, ele entende que aquilo é vantajoso para a vida dele, ele começa a aderir ao treinamento. E às vezes as pessoas vêm no final do treinamento e nos abraçam. Deve ter a pessoa que também acha que é uma chatice, né? Mas tem vários colaboradores que chegam, nos abraçam e falam assim, muito obrigado, porque o que tu nos ensinou mudou muitas coisas na minha vida pessoal. Muito legal isso. Que feedback bom. E às vezes as pessoas também têm aquela dificuldade de se posicionar na parte da linguagem corporal, né? Então a Andressa abordando muito isso, eles sentem essa mudança para eles. E isso faz... Refletem imediatamente, eles já procuram modificar. Teve um rapaz que nos marcou muito, um colaborador, ele era altamente tímido durante o treinamento. Em 4 dias de treinamento, ele recebeu 100% de elogio dos clientes. Olha só. E do chefe dele, ou seja, do líder dele, do gestor do setor. E ele melhorou a postura dele, a comunicação, o contato visual, o sorriso e a tratativa com o cliente. Por quê? Porque quando ele chegava para atender o cliente, ele queria disparar. Entendi. E em 4 dias nós conseguimos essa mudança com ele. E isso realmente, além de ser algo que a gente vê que melhora a vida deles, também é uma recompensa pra gente. Que a gente sabe que a gente tá deixando a marca da Avance e a nossa marca pessoal. Que a gente realmente se importa com o desenvolvimento das pessoas. E esse é o papel nesse treinamento também, indicar problemas de comportamento. Também. Pessoais também? Também. Às vezes a gente vê que as pessoas, quando a gente vai abordando alguns aspectos da parte profissional, a gente nota que às vezes a trava do colaborador é que ele está trazendo a vida pessoal dele para dentro do trabalho. Então ele trava. Entendi. Então a gente também tem essa abordagem de mostrar como que ele faz essa separação, como que ele gerencia a própria vida. Porque se ele não tiver gerenciamento, ele vai trazer a vida pessoal, os problemas de casa para dentro do trabalho. E ele vai derrubar em quem? No cliente. No colega. Entendi. E aí a coisa não anda. Então nós precisamos fazer essa mudança nele. E a gente faz isso já no primeiro dia de treinamento. Psicanálise, né? Você faz uma sessão de psicanálise. E isso você chega a fazer individualmente? A gente faz por meio de consultorias e mentorias. Sim. Aí sim, que é um outro trabalho à parte que a gente faz, né? Algumas pessoas procuram a Andressa para fazer mais a parte da linguagem corporal. Tá. E outras para fazer mais o gerenciamento da parte profissional, saber dividir ali como é que eu deixo meus problemas em casa e faço
faço só aqui no trabalho o que eu devo fazer no trabalho, não levo nem problemas do trabalho para casa. Legal. Então, elas procuram e a gente faz essas mentorias, né? Muitas vezes online e muitas vezes a gente pode fazer presencial também. Tá. Claro que como a agenda é bem corrida, a gente precisa qualificar bem a pessoa para ver se ela realmente vai ter O aproveitamento. o aproveitamento que a gente espera que ela tenha e os resultados que ambas as partes esperam. Claro. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. É até a pergunta que eu ia fazer quando a gente... O que você sente? A empresa que contrata a consultoria, em que momento ela está? Geralmente são empresas que já têm uma maior consciência dessa necessidade ou são empresas que estão vivendo uma dor muito intensa? Muitas vezes, quem já nos procura, que não é por prospectando, né? A gente não tá prospectando, que pessoas que já vêm nos procurando, ela já sabe a dor dela. E às vezes a gente consegue até mostrar que ela tem mais dores do que ela já tá sentindo. Então a gente consegue mostrar outros gargalos que também estão impedindo, que não é somente aquele que ela veio procurar. E quando a gente está prospectando, que existe essa parte da prospecção, que a gente está ali buscando, a gente precisa elevar o nível de consciência dos nossos clientes. Então, muitas vezes é uma empresa familiar, é uma empresa grande, mas é uma empresa que os sócios são toda a família, né? Às vezes 2, 3 primos, e a gente precisa tá mostrando para eles que eles estão com problemas, eles não estão vendo isso. Claro que a nossa abordagem ela é feita de uma forma bem suave para que a pessoa ela se sinta realmente motivada a investir no treinamento, né? Sim. Porque afinal ela vai investir nos colaboradores. Então ela precisa ter aquela segurança de será que isso vai me gerar resultado? Entendi. E como a gente mostra para ela por meio, a gente primeiro faz um mapeamento, né? Formulários. Quais são porque muitas vezes quando a pessoa ela não sabe exatamente o que ela está buscando ou que ela tem um problema, então eu preciso comparar o que ela espera com a realidade que ela tem. Então, o que está esperando a tua empresa? Maior faturamento. Qual que é a tua realidade? Ah, não tá boas vendas. Então, se não tá boas vendas, como é que tá o departamento de vendas? Como é que tá a equipe? Como é que tá o líder? É até uma maneira de fazê-lo próprio refletir, porque a ideia tem que estar dentro dele, né? Exatamente. A gente não vai... A gente tem que fazer com que ele... compreenda por ele, não que você tá levando, porque as pessoas têm dificuldade de ter essa aceitação, né? Quando alguém fala, você tá com esse problema. Ela tem que enxergar que ela tem o problema, né? E esse é o papel, acho que, das ferramentas ali, que ele vai ver. Olha o que eu quero e olha o que eu tenho, né? Isso, a gente, na verdade, não convence ninguém, né? A gente conduz as pessoas ao convencimento. Ela se convence. Ela olha o que ela espera, que nem, por exemplo, todas as pessoas que estamos assistindo agora, o que você espera para 2024, se você é empresário, né? O que você espera para 2024? Olha bem na cara do pessoal e fala isso, ó, olha lá. Fala. Se você é empresário, né, o que você está esperando de 2024? Nós estamos no início, você está divulgando corretamente a sua empresa, você está apresentando, elevando o nível de consciência do que você oferece para os seus clientes. Se você está preparado para receber esse cliente, aí entra tanto o treinamento de vendas, atendimento e liderança, mas entra também a propagar ali, a mostrar o que a empresa faz por meio de podcasts. E tudo isso a gente precisa fazer com que vocês se convençam, né? Nós não temos como puxar vocês para fazerem. Vocês têm que se convencer que o mercado ele está só evoluindo, avançando. E a gente tem que avançar junto. Caso contrário, a gente fica para trás. E eu somo ainda mais, eu diria o seguinte, o seu colaborador tá feliz, ele tá se sentindo valorizado, porque muitas vezes a gente fala de salário, mas não é só isso, né, gente? Às vezes existe perfis até de pessoas, ambiente, né? Exatamente. Então, assim, será que você tá olhando para isso? Você tá se preocupando com o seu colaborador? E você tá se preocupando com o que o seu cliente está sentindo em relação ao contato da sua empresa, né? A imagem que ele vê, a gente trabalha muito na produtora, a marca das empresas e como isso tem muito a ver com a marca, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em Apple, né? Poxa, a Apple tem um conceito para o indivíduo sempre muito bom. A gente fala que quem tem Apple nunca volta para outro, né? Muito interessante, mas e será que você se preocupa com isso? Da sua empresa, com seu cliente e também de todos os seus colaboradores? Mas vamos lá, então para te deixar mais feliz,
e já deixando todos nós mais felizes, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho. Adoro café. A gente tem aqui o nosso Minuto do Café, né, Renata? Excelente. É. Chama aí o Minuto do Café, então. Vamos lá então, um cafezinho. Minuto do café. E aí, gente? Saúde! Só um Olha lá, aqui. Cafezinho. Aqui a gente brinda com café. A gente vai, olha, Aí é bom. a gente tá criando um novo, uma nova modalidade, vamos dizer assim, de brindar, né? Brindar ué. com café. Tem gente que acha estranho, tem gente que acha legal. Não, tá ótimo. Bom, eu acho gostoso. Independente de estar estranho ou legal, eu acho gostoso. Saúde. Muito bom. Um cafezinho. Na ótimo. verdade, brindar é da vida. A gente tem que sempre brindar todos os dias, não importa com o que seja na mão, né? Vanessa Pinheiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quando a gente toma o nosso cafezinho, a gente já parte pra uma pergunta mais leve, né? Não é tão técnica, mas tem um pouco a ver com a que a gente conversou antes. Você é muito nova. Tem A gente- 30, na né? verdade. Só que bom que isso é nova, hein? Isso é bom, não é? 30. Então você aparenta também ser até mais nova do que 30, que né? bom. Mas deixa eu te perguntar, e a gente percebe um conhecimento muito extenso, ser um conhecimento profundo sobre o assunto que você desenvolve, né? Você sofreu muito com isso? Você chegou a trabalhar nesse mercado corporativo e você sofreu com isso? Você desenvolveu isso a partir dos seus sofrimentos, dos seus problemas? Na verdade, eu costumo dizer que, bom, eu sempre tive muito interesse em saber isso, isso é uma coisa de sempre mesmo, né? Sempre gostei de pessoas, então isso vem comigo. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. E a gente entende que tudo na vida, para que a gente possa ter sucesso, é se relacionar bem com pessoas. Se a pessoa é empresário, se a pessoa... Não importa, ela vai ter que se relacionar. Senão ela também não tem nenhum tipo de sucesso na vida, né? E nenhum campo da vida dela vai ter sucesso se ela não souber se relacionar. É a base. E eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano, da tomada de decisão. E sim, antes de ter a minha empresa, eu já tinha contatos, né, com outras pessoas onde eu prestava serviço. Mas eu sempre cuidei muito a questão da postura, né, a forma como eu estava deixando a minha marca pessoal. E hoje o que a gente leva fortemente? Que o colaborador ele está deixando a marca dele o tempo todo. Porque mesmo que um dia ele não esteja mais naquele meio corporativo e ele seja o dono do negócio dele, ele deixou uma marca. Então quem que é o dono daquela empresa? Ele trabalhou comigo, ele era assim ou assado, né? Então, a gente está se vendendo o tempo todo, nós estamos deixando uma marca. E quando eu falo venda, não é só Claro. parte de retorno de questão financeira, né? não. É as próprias memórias e emoções que nós deixamos para as outras Por pessoas. isso existe a parte do branding, do posicionamento, com né? certeza. E que muita gente não pensa. Não pensa nisso. Ele não trabalha isso, né? A maioria das empresas ainda não trabalha isso, mas exatamente essa marca, né? A marca pessoal, mas a marca também empresarial. Exatamente. Essa venda pessoal a gente leva pra vida da gente, né? Pra vida. Que é o que a gente deixa pras pessoas que a gente tem esse relacionamento. Senão a gente vai viver no meio do mato, faz uma sua cabaninha lá e vai viver lá. Tem gente que prefere isso na vida, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente vive na humanidade, vamos dizer assim, a gente tem que ter esse relacionamento, né? E o que eu percebo que é um gargalo muito grande na parte de relacionamento humano é o quê? A pessoa entender que ela não pode levar tudo pro lado pessoal. Porque muitas vezes quando um cliente trata mal um colaborador, não é sobre o colaborador. Só que o colaborador, o funcionário, ele não tem inteligência emocional de entender que aquilo ali não é sobre ele. É sobre como a pessoa está se sentindo naquele dia. Entendi. Aquela abordagem ruim que o cliente fez, aquela forma de perguntar grosseira, não é sobre quem está atendendo, é sobre ele, é o que ele está trazendo para dentro da empresa. E aí, nesse momento, vem um colaborador preparado para saber como conduzir essa situação de conflito. E é por isso importante a questão do desenvolvimento, né? São vários pontos, vários aspectos.
Mas voltando para essa parte do desenvolvimento que tu me perguntou, né, do conhecimento, da bagagem de conhecimento, cada treinamento ele deixa uma lembrança pra gente também. Eles nos entregam também, não é só a gente que entrega, eles nos entregam. O dono, os sócios ali daquela empresa, os gestores, a equipe, todos eles estão deixando pra gente algo também. Nós aprendemos muito a cada treinamento. Uma troca, né? É uma troca. E nós vemos ali a importância de estar focando nas pessoas, não somente pela questão dos nossos honorários, entende? Porque isso que modifica. Eu estava falando, inclusive, com a Renata agora, antes da gente chegar com um cafezinho, que é a importância da gente receber um salário emocional. Por quê? Não é só sobre a questão de valores, é sobre o que eu estou trazendo para a minha vida. Então, quando nós, né, vemos as pessoas, por meio do treinamento que a gente oferece, mudando a vida delas, melhorando o posicionamento delas e tendo resultados com isso, e vendo a emoção delas, isso não tem preço pra gente. Não tem. Claro. Porque a gente leva esses rostinhos, né? A gente leva esse sorriso, esse olho no olho, a gente leva pra gente. Eu tava falando de um colaborador. É isso que eu ia perguntar. Vocês estavam conversando sobre um caso aí. O que é esse caso? É um rapaz, ele só tinha 19 anos, tem 19 anos, e foi de uma equipe de restaurante, e ele não tinha posicionamento, né? Desde a parte da linguagem corporal, onde a Andressa conseguiu ajudar muito ele, e também a questão de ele não saber se portar, se comunicar com as pessoas. E o treinamento que ele recebeu da empresa, do dono, foi algo que ele vai poder levar para o resto da vida dele. Então ele ficou muito emocionado, porque em 4 dias ele mudou completamente o posicionamento dele, o comportamento dele. Ele foi 100% elogiado. Então eles estavam em queda, né? Cada vez mais, era todos os dias reclamações da equipe, problemas com atendimento. E em 4 dias nós conseguimos elevar esse retorno a 100% de elogios. Então, em 4 dias de treinamento, no 4º dia, quando foi fazer o mapeamento da satisfação do cliente, todos eles elogiaram. Inclusive, colocaram o nome desse rapaz, o Daniel. Ele é excelente. Ele trabalhava interno ou externo? Ele trabalhava em público. Atendimento ao cliente. Ao cliente, isso. Nossa. E ele era tímido, não conseguia fazer contato visual, não conseguia sorrir. A postura dele não era adequada. Nossa. E, ao mesmo tempo, ele, por tudo isso, ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Então, a Andressa fez um excelente treinamento ali nessa parte, né? E eu fiz a parte ali do relacionamento com o cliente. E ele conseguiu desenvolver muito isso. E ele teve excelentes resultados. E depois ele ficou emocionado quando veio falar com a gente no final do treinamento. Então a gente leva eles, né? Outro rapaz é o Marcos, também um excelente posicionamento. Ele conseguiu entender a importância de estar sempre evoluindo, melhorando. Então toda a equipe ali, ela teve uma melhora muito significativa em apenas 4 dias. E esse ramo de restaurante existe... É muito raiz, né? Muito, vamos dizer assim, é muito... a gente tá falando de alimentação, a gente tá falando do que faz a pessoa sobreviver, né? Então, a coisa mais difícil que eu sinto, por exemplo, quando você vai num restaurante, enfim, que tem a ver com alimentação, você criar essa confiança. Muito. E isso depende muito de quem te atende. Muito de... seja o garçom, seja o contato que você tem com o cozinheiro, com quem vai te cobrar depois. Porque é o que você falou. Para conquistar o cliente é muito difícil. Para você perder o cliente é um deslize. Um deslize, assim, tipo, deixou alguma coisa assim errada na mesa, a pessoa olhou, acabou. Você nunca mais volta no restaurante. Ou ela consome menos, é estressante. Consome menos. Por exemplo, se ela tá ali no restaurante, está sendo estressante para ela, ela vai comer menos, ela vai beber menos, porque ela quer ir embora de uma vez. E vai ter um sentimento ruim. Sentimento ruim. Então, esses são os gatilhos. Quanto mais gatilhos negativos, com mais rapidez essa pessoa vai embora. E eu diria que é o seguinte, assim, é mais do que outros ramos, porque a gente sempre tem uma memória do paladar, uma memória olfativa, sensorial dentro do restaurante, né? Muito. Então, por exemplo, quando eu entro no restaurante e sinto aquele cheiro de gordura, por exemplo, eu pisei no chão, nossa, tá escorregadio.
já não, para comer a gente já fica meio, será? É né? impressionante, né? E aí, isso tem muito. E mesmo não sendo, como se diz, você não pensando nisso, isso é uma coisa muito, muito que a gente guarda inconsciente. Acho que a maioria das questões, quando se fala em atendimento, é inconsciente, né? A não ser, claro, naqueles casos onde existe grosseria. Brigas, né? Mas eu acho que tudo é uma questão inconsciente. Muito. São sensações que a pessoa tem, A tomada né? de decisão, ela é inconsciente. Depois nós trazemos ela a nível consciente. Primeiro nós sentimos, primeiro nós temos todo o impacto inconsciente. Aí a gente já começa a produzir sentimentos ruins. E a partir disso, quando a gente começa a sentir, é porque já passou pela tomada de decisão do sistema límbico. E aí, quando chega a nível racional, a gente já... Aí é aquele momento que a pessoa, não vou ficar aqui. Então, nós tomamos consciência do que nós estamos sentindo. E aí, a pessoa não consome. A gente viveu um episódio na Bélgica gente, eu nunca vi a Renata tão nervosa na minha vida. Fiquei. Conta pra ela rapidinho, que a gente já tá no final do ping. E a gente vai marcar outros, que eu quero conversar mais com você. Você e com a Andressa. Vamos fazer um dia com vocês duas. Legal demais. Legal. Mas a gente já faz um ping de 2 horas, 2 horas e meia, né, Renata? 2 minutos pro café. Nossa. Faz uma pausa, depois faz outra. A gente, de repente, faz café com bolinho. Faz um café com bolinho. Bolinho por minha conta, eu trago bolinho de milho. Coisa boa. Com cafezinho. Erva doce em cima. Coisa boa. Mas essa situação que a gente passou lá, meu Deus, me estressou demais. A gente teve um overbooking no nosso voo de volta. E aí a gente ficou mais 2 dias. E a gente estava na França, já vamos fazer um bate-volta para a Bélgica, né? E a gente foi. E a gente entrou num restaurante pra almoçar. Um lugar maravilhoso, assim, lá. Nossa. Como chama a cidade? Bruges. Lugar lindo, mas nossa, lá a gente só teve problema. Um pessoal muito mal educado. Muito mal educado. E aí, a gente precisava, como a gente tinha tido o overbooking, a gente precisava dos recibos para poder fornecer para a companhia aérea para ter a restituição da alimentação. Nós entramos e falamos isso lá pro atendente, né? Você fornece porque a gente precisa do recibo. Sim, né? Nós, né, almoçamos, no final, a gente comunicou que a gente precisava dos individuais. Não, aqui a gente não fornece individual. Ai, meu Deus. Eu falei, mas meu como? Deus. Aí foi aquela briga, né? A gente num país, a gente não fala a língua, foi tudo meio no nosso inglês ali. Já desanima. E a gente... olha, foi literalmente uma briga, porque ele simplesmente falou assim: o problema é de vocês. Meu Deus. Sentaram, vocês comeram, agora é do jeito que eu vou fazer. E ponto. Não tem outra maneira de ser feito. Vocês se virem. Dançaram. É meio assim. Nossa, eu fiquei inconformada. Na hora eu já entrei ali na avaliação do Google já. Na hora já. Nossa, coloquei uma péssima avaliação pro Volta local. lá, indica. Não. Jamais. Imagina, gente, olha, a estatística era que uma pessoa pode falar para 7. Ela tá falando pro podcast. No podcast, estou entendendo a abordagem que é. Você tem foto? Tem foto do local também. Filmei. Viu só? Ela transmitiu ao vivo. Eu falei, gente, nunca venho neste restaurante. Vocês estão entendendo o poder de influência do cliente. Um cliente satisfeito e um cliente insatisfeito é muito. Hoje em dia, muito com as redes sociais. O que ia mudar para esse restaurante? Esse cidadão. Fazer porque nós estávamos em 8 pessoas e a gente precisava por casal e ele se negou a fazer. O que custava? Mas no geral você tem que fazer assessoria para a Bélgica, porque ela é feio. Não, fomos bem atendidos em uma loja por uma brasileira. Viu? O restante foi muito mal educado. Nossa. É um lugar maravilhoso, um país assim, a gente sentiu muito bem, muito bonito, só que o povo, assim, difícil de relacionamento. Extremamente mal educado. Que tristeza isso, né? As pessoas não entenderem das relações humanas. Até uma dúvida que muitos profissionais
profissionais, quando nos procuram, donos de empresas nos procuram, eles dizem assim, vocês ensinam, por que vocês fazem treinamento para restaurante, também depois ensinam equipes a vender trator, ensina gente a vender perfume importado, né? Lá tem lojas que são lojas especializadas em perfumes importados. Tipo, vocês não são especialistas, né? Mas aí fica, mas como vocês ensinam todos os nichos? Isso é possível? Na realidade, nós não somos especialistas em venda de trator e nem a venda de alimentos. Nós somos especialistas em venda, atendimento e liderança com abordagem fortemente colocada em linguagem corporal, que é um diferencial no mercado. Então, nós estamos falando sobre tomada de decisão humana. Pessoas. Nós estamos falando de pessoas. E a forma como a pessoa toma de decisão de ficar num restaurante é a mesma para tomar decisão para comprar um trator, é a mesma para tomar decisão na viagem. Então, nós estamos falando de um processo interno baseado em neurociência, como que isso funciona, né? O funcionamento da mente para decidir as coisas diariamente. Então, já queria que você falasse aí para o nosso público, dá a dica. Como que a pessoa... Quais são os fatores que são relevantes ali para o processo de decisão? Processo de decisão. Primeira coisa, tá? Não tem som. Isso é importante. Não tem som melhor do que o nome do cliente. Tá? Se a gente chama essas pessoas... ouvir o nosso nome é algo que remete a muita tranquilidade. E quando nós melhoramos o tom de voz, na hora de falar o nome do nosso cliente, ele pode estar até estressado, mas ele vai se sentir conectado. Então, se você quer iniciar a conexão, primeira coisa, como é que é o nome do meu cliente? O nome é muito importante. E depois a gente precisa iniciar com perguntas. Ninguém gosta, né, de ouvir alguém falando sobre produto. Tá, mas e eu? O cliente tá ali, o que se importa comigo? A vender sobre o cliente, É sobre o cliente. Então, pergunte sobre o cliente, pergunte quais que são as expectativas dele, o que ele busca. As pessoas não enjoam quando elas são o centro das atenções. Então, coloque o seu cliente como sendo o centro das atenções. Ele vai querer te ouvir. E você precisa investigar as necessidades para que você consiga fazer, né, casar essa solução que você vende. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então gerar confiança e conexão. Senão nem tem processo de venda nisso. Aí lá o sistema límbico dela, o sistema cerebral dela foge que aqui é cilada. Vermelho, né? Foge que aqui tem que sair, foge que é cilada. Então a gente não pode causar isso no cliente. A gente tem que fazer com que ele se sinta confortável, que nem vocês estão fazendo aqui comigo. Super maravilhoso. Olha, vocês são maravilhosos. Ficamos felizes. A gente fica tranquilo. E aí, nesse momento, as pessoas se soltam para falar o que elas sentem. E aí que você consegue envolver o seu cliente, a necessidade dele com aquilo que você oferece. Lembra, né? Narrativa, a narrativa envolvente. É sobre o que é importante para o cliente, não é sobre o que é importante para você. Então, na próxima... Sem dúvida alguma. Na próxima, Renata, em vez de água, a gente vai trazer um champanhe. Uma espumante. Já gostei. A gente já marca no final do dia. Como vai ter 2h30, 3 horas a podcast... Dá tempo do café, a gente fica tomando. O que você acha? Maravilha, com certeza. O começo, com certeza, vai ser muito legal. Depois, do meio pra frente, vai ser uma doideira esse podcast. Esse assunto é muito legal e é muito importante, né? Muito. E se as pessoas, né, se os empresários realmente tomassem consciência, né, sobre pegassem um pouquinho das informações que foram aqui passadas, já ia dar o start para algumas mudanças que são extremamente importantes, né? Com certeza. Mas podem entrar em contato com a gente, viu? Vamos deixar os seus dados. É isso que eu queria aqui. te pedir. Passa pra gente como a pessoa entra em contato com vocês. Ótimo. Vocês hoje estão no Rio Grande do Sul. A gente agora está trazendo para cá, para São Paulo. Então a gente está focando mais em São Paulo. Sede. Então a gente a gente é do Rio Grande do Sul, a sede é do Rio Grande do Sul e a gente está trazendo para São Paulo. Então há 3 meses agora, desde dezembro. Dá para dizer que até novembro, né? Para cá, a gente está fortemente direcionando a região de São Paulo. Tá ali a região de Indaiatuba, Campinas, Salto, RMC é muito bom para vocês. RMC, que é a região metropolitana de Campinas, são 17 cidades de grande qualidade. São cidades que têm uma renda per capita muito boa, um nível social bom, um nível cultural muito acima do restante
da Das região outras todo o regiões, interior, né? sim. Porque é uma das regiões mais ricas do Brasil. Excelente. Claro, juntando com o grande ABC, São Paulo. Uhum. Então, é uma Essas terra, informações são muito importantes. É. uma terra super fértil para vocês, Sim, né? ótimo. Mas então passa seu telefone pra gente, o seu contato. ótimo. Vocês atendem pelo WhatsApp, como funciona? A gente atende pelo WhatsApp, também pode fazer o pedido dos livros, tanto o meu livro de vendas, tá? Rumo ao Sim, são estratégias de vendas nesse livro. Até eu tava falando pra Renata que quem não sabe vender, só vai nas 2 últimas páginas, já começa a vender hoje. Legal. Tá? Que tem um mapa de vendas ali atrás. Legal. E tem o livro também de linguagem corporal, que também tá no site, avanceempresarial.com.br. Tá. E aí pode entrar em contato ali, bem embaixo tem o contato, só clicar ali e vai cair no WhatsApp já pra conversar com a gente. Legal. Sensacional. Tá? Bom, pra gente finalizar então, eu queria que você falasse aí pro público que tá nos assistindo. Olhando para aquela câmera da Ah, verdade. isso. Não tem um programa que era assim? Revelações. Olhe para a câmera Olhe da para a verdade. câmera. É. Se você tivesse que dar uma única dica para quem está nos assistindo, qual dica seria? Pro empresário ou pro... Não, pro empresário. Pro empresário ou pro colaborador? Pros dois, Não, vai. pro empresário. Pro empresário? Que é o público. Então boa, pro empresário. Pro Vanessa. empresário. Olha lá, olhando para lá. Mas direcionado ao desenvolvimento dele ou à mentalidade dele? O que é mais relevante? Vamos lá, então. Você que é dono de empresa, olha só. Todos os resultados que você espera para sua empresa, em questão de faturamento, em questão de liderança, em questão de todos os resultados que você espera, tá? Em relação aos seus colaboradores e à satisfação do seu cliente, elas estão inteiramente ligadas à sua mentalidade, principalmente. Então, tenha uma mentalidade de crescimento, porque aí você vai conseguir evoluir, caminhar com a mudança do mercado. E você vai ter muito mais resultado e você pode contar com a gente para isso. Legal. Isso aí, Vanessa Pinheiro, muito obrigado pela sua visita. E é muito legal porque como você está se desenvolvendo aqui, né, cada vez mais na nossa região, pra gente é um orgulho recebê-la, Obrigada. uma honra, e espero você realmente em próximos podcasts. A gente vai, Com certeza. né, Renata? Vai ser o maior prazer. Sem dúvida. Esse é um assunto realmente que é muito. Eu amo desenvolvimento Obrigada. pessoal, vendas. Eu quero ver essas empresas aqui divulgando também. É. Quero ver essas empresas aqui. Isso aí. Isso é importante, É viu? verdade. Isso aí, isso aí. Importante. E conte conosco para Obrigada. qualquer divulgação Obrigada. da sua empresa, pessoal de vocês, né? Manda um grande beijo para Andressa, que foi também uma entrevista deliciosa. Maravilhosa. né? Nossa, coisa boa. amei. Ela é um adorou amor vocês, de ela me pessoa falou também. também. É legal. Vocês que Isso são. aí. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, por conhecer vocês, deixar aquilo que a gente diz, né? Às vezes a gente esquece o que as pessoas falam, mas a gente não esquece como a gente se sentiu perto delas. Exato. verdade. E quando eu sair daqui, eu fico com aquela sensação tão boa, né? E depois a gente vai passando os meses, mesmo assim, aquela sensação gostosa fica. Ai, que Muito delícia. obrigada por isso. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. E a gente te aguarda pro próximo Ping, Ping Podcast. A sombra nos olhos tão pouco escondia as marcas da noite vadia, encantos de horas atrás. E agora a mão em perfeita harmonia, o teu corpo afaga tão fria, fazendo a pele arrepiar. Seus olhos que quase imploram meus beijos, famintos de muitos desejos, que há muito tiravam-lhe a paz. Tão linda, tão forte, tão frágil, tão minha, por fora uma falsa alegria, por dentro tristezas a mais. Tocamos os lábios com tanta euforia, trocamos as almas vazias por esses momentos a mais. Seu corpo querendo meu
meu corpo por dentro são velas perdidas ao vento em um mar revolto sem cais. É amor e nada mais. É amor e nada mais. Seus olhos que quase imploram meus beijos, famintos de muitos desejos, que há muito tiravam-lhe a paz. Tão linda, tão forte, tão frágil, tão minha, por fora uma falsa alegria, por dentro tristezas demais. Tocamos os lábios com tanta euforia, trocamos as almas vazias por esses momentos a mais. Seu corpo, querendo meu corpo por dentro, são velas perdidas ao vento em um mar revolto sem cais. É amor e nada mais. É amor e nada mais.